Olá, seja super bem-vindos à nossa 37ª aula do projeto Pedido Perfeito. Eu sou Michele, mentora de lojistas de calçados que desejam vender todos os pares antes da troca de coleção. Esse nosso bate-papo acontece todas as terças-feiras pelo Zoom, onde eu mostro na prática, no dia a dia de lojista para lojista, o que você pode fazer, o que você deve fazer para que você tenha vendas maiores, melhores e mais recorrentes, para, claro, aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade. Bom, aqui hoje, nesse bate-papo, eu vou estar mostrando para vocês a forma de fotografar os calçados da sua loja de maneira a despertar um desejo instantâneo, usando somente o seu celular. E não chegue de pensar que tem que ter câmera caríssima, que tem que ter um estúdio, que tem que contratar um profissional para fazer essas fotos. Aqui hoje eu vou te mostrar exatamente com o que você tem, com o calçado que você tem, com o espaço que você tem, com tudo que você tem de ambientação dentro da sua loja, é possível sim criar fotos maravilhosas, com simplesmente, né, ajustando alguns detalhes que vão fazer toda a diferença. Vou compartilhar aqui com vocês o slide para que vocês visualizem melhor, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre essas fotos que vendem. Como que você vai fotografar seus calçados de um jeito que desperta o desejo instantâneo usando apenas o celular. Olha que fotos que trazem essa forma de, puxa vida, tá bonito, tá apresentável, tá organizado, não é assim? Tá limpo, olha como que tá legal. Então, quando a gente traz essas fotos, a gente percebe que o quê? Que nós conseguimos fazer e ter essas fotos assim também. Então, hoje eu vou te mostrar exatamente como que você vai fotografar esses calçados através do celular, sem achar que precisa de um fotógrafo profissional, tá bom? São fotos que vão vender de maneira a trazer, né, uma percepção de valor maior dos seus produtos, gerar esse desejo instantâneo com o que você tem. Antes de entrar, né, nos detalhes, eu quero conversar com vocês que eu já pensei nisso várias vezes, tá? Muitas vezes eu imaginava que para eu ter fotos assim, eu precisava de um estúdio maravilhoso, de uma câmera caríssima, de algum profissional para me ajudar. Até que eu resolvi olhar de um ângulo diferente quando uma cliente falou comigo assim, Michele, puxa vida, esse sapato é muito mais bonito pessoalmente. Na foto que você postou, ele parecia tão sem graça, tão comum. Puxa vida, aquilo realmente foi o quê? Foi um soco no meu estômago, tá? Porque naquela hora ali, eu percebi que não adiantava eu ter o melhor produto, não adiantava eu ter a qualidade que eu tinha daquele produto, se eu não conseguisse mostrar valor através da minha vitrine virtual, através das minhas postagens. E eu estava perdendo vendas com isso e não percebi. Por quê? Porque às vezes a pessoa até gostava, mas na hora que olhar aquela foto, ela estava muito amadora, muito desagradável para poder a pessoa querer comprar. Então, os clientes que poderiam estar comprando, eles estavam comprando o quê? Da minha concorrente, né? E provavelmente estava apresentando de uma forma melhor essas fotos. E o pior, gente, é que muitas vezes essas pessoas que estão fazendo essas postagens, essas fotos, elas têm produtos de qualidade inferiores que a gente tem. E parece que são o quê? Uau, né? Assim, são muito melhores do que imagino. E aí eu falei assim, puxa, eu tenho que estudar mesmo. Eu tenho que testar, eu tenho que aprender, porque se muita gente está conseguindo, por que eu não consegui? E aí eu testei várias coisas, tá? Testei do meu próprio celular, testei de ângulos diferentes, testei de iluminação diferente, e eu descobri que tem técnicas simples, muito simples, que mudam completamente esse jogo. Então, que transformar, né, essa foto amadora em foto mais visual, mais atraente, vai vender muito mais o nosso produto. E esses segredos que eu vou compartilhar hoje com vocês, porque se funcionou comigo, eu tenho certeza que vai funcionar com você, tá? Então, a pergunta que eu tenho para vocês é quantas vendas você está perdendo? Você sabe me dizer? Quando você posta, quando você apresenta essas fotos, esses vídeos, essas imagens, você sabe quanto você está perdendo? Sabe por que eu gosto de perguntar para vocês? Porque muitas das decisões de compra,
elas são baseadas na qualidade visual do produto. As fotos que têm melhor resolução, elas geram até 3 vezes mais interação. E a maioria dos clientes, 85% dos clientes, considera a foto do produto um fator decisivo na compra. Então, gente, é isso que a gente precisa entender, tá? É isso que a gente tem que ver, que é uma realidade que nós vivenciamos. Muitas lojas têm produtos de extrema qualidade, produtos incríveis, mas a maneira que está apresentando esses produtos não condiz com a realidade. E aí a gente perde muitas vendas por causa disso, tá? Primeiro eu vou passar para vocês 3 pilares que são essenciais que você precisa saber para você realmente fazer a diferença nessas fotos. Então, vamos pegar o celular, vamos travar o poder que esse celular tem e realmente entender quais são esses pilares essenciais para poder fazer essas fotos que despertam desejo. Primeiro, gente, é como tripé, né? Então, eu tenho 3 pilares, então as 3 pernas elas têm que estar o quê? Apoiadas, senão vai cair e não vai dar certo. Quando eu falo sobre os 3 pilares, eu vou destrinchar cada um, tá? Vou falar bem mais profundo sobre cada um. O primeiro pilar é a preparação mágica que a gente precisa antes de apertar o botão de tirar foto ou de filmar, tá? O segundo pilar, os ângulos que vão despertar esse desejo. E o terceiro, a edição para dar o toque final. Quando eu trago esses pilares, eu vou trazer primeiro o pilar que é a preparação mágica, onde eu falo que você precisa, antes de apertar o botão de fotografar, você precisa entender que 80% é preparação e 20% é o quê? É o clique. E aí a maioria das lojistas erra, porque elas pegam o celular de qualquer maneira, já aponta para o sapato e pronto. Não é assim? A maioria faz isso. E a gente não pode fazer isso simplesmente. 80% preparação, 20% clique. E existem 3 elementos que vão te ajudar muito nessa fala. Que eles trazem, né, tem um jeito certo de fazer para poder dar aquela sensação de que, uau, essa foto é muito melhor do que eu imaginava. Vou trazer de uma forma bem resumida aqui, claro, porque essa aula que eu tenho nos meus cursos, minhas mentorias, é uma aula bem extensa, onde a gente fica assim, de bruça mesmo nessa aula para poder trazer e ter conteúdos relevantes para os nossos clientes, tá? Mas vamos lá. Primeira parte, primeiro elemento vai ser a limpeza. Gente, é óbvio. Peraí. Será que é óbvio para a maioria das lojistas? A maioria, para elas não é óbvio. Por quê? Primeiro, muitas lojistas pulam esse passo. A lente do celular está suja. Às vezes, o calçado está empoeirado. Às vezes, o solado do calçado não está muito bem limpinho, não é assim? Então, o que acontece? São detalhes que vão fazer diferença. Então, a gente precisa tirar essa poeira do calçado. Nós precisamos limpar esse material. Nós precisamos verificar se não tem alguma marca, se não tem alguma imperfeição. Por quê? Porque senão não vai dar bom. Vai criar uma sensação desagradável para o cliente. Vamos olhar a sola, como que está? A sola às vezes aparece. Se eu colocar o calçado de lado, vai aparecer. Então, eu preciso de que esteja tudo ok. Eu preciso fazer essa verificação de limpeza, tanto da minha câmera, quanto do meu produto. Beleza? O segundo elemento que eu trago é a luz. Gente, parece que não faz diferença, mas a luz é tudo numa fotografia. Tudo mesmo, tá, gente? Às vezes a gente tem o melhor sapato do mundo, mas se a luz estiver errada, a foto não vai vender. Então, a luz, já vamos falar que a luz é a alma da fotografia? Então, sem uma luz boa, não existe foto boa. E a luz, a melhor luz que nós temos, ela é de graça, que é a luz natural. Então, vamos tirar proveito dessa luz para fotografar os nossos produtos. Fotografar esses produtos que seja de frente para uma janela, de perto de uma janela, no horário de manhã, bem cedinho, no final da tarde. É muito bom quando você está com um dia mais nublado, essa claridade ela fica bem legal para as fotos, são perfeitas, a luz pode ficar o quê? Mais difusa, mais suave, tá? Tem gente que acha que não, mas fica muito bom, né? E aí, gente, após essa luz, a gente vai ter uma forma bem legal, bem sem precisar de flash, sem luz forte, de colocar esse produto e ficar bem visível,
bom? E o terceiro elemento dentro da preparação mágica seria o cenário. O que é o cenário? Como que é? Como que eu vou valorizar mais o meu calçado? Gente, eu não posso competir com nada desse meu cenário, tá? Meu cenário ele tem que ser mais leve, mais limpo, para o foco estar no calçado. Então, se tiver muito colorido, muito cheio de informação, o sapato vai ficar o quê? Perdido na foto, não é assim? Então, vamos começar simples. Se você tem o hábito de colocar algum tecido, alguma cartolina de cor neutra, branca, tecido liso, um piso de madeira bonito, olha, fica muito legal. Muito legal. Pedras, né? Muitas pedras, ambiente que tem um chão de pedra, fica muito legal. Amadeirados, não é assim? Então, fundos com muita informação você precisa evitar, porque o foco é o calçado. Então, ele precisa ter um destaque absoluto na foto. Combinado? Esse é o elemento 3. Então, o elemento 1 é a limpeza, o 2 é a luz e o terceiro é o cenário. Esse é um detalhe importante que o cenário não é só fundo, não, tá, gente? É tudo que está ao redor do sapato. Então, as superfícies onde ele está apoiado, se você coloca algo perto para criar um contexto, tudo precisa estar pensado, planejado. Então, você já parou para pensar como que é o cenário das fotos que vocês estão tirando? Qual que é o fundo? Porque tem gente que só põe um tapetinho de pelo e acha que tá arrasando, né? Cuidado, tá? Cuidado para não depreciar o seu produto, principalmente nesse tapetinho que está jogado no chão. Tem que ter ângulo para tirar e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Será que essa superfície está valorizando ou desvalorizando seus calçados? Como que é que está isso aí? O segundo pilar, gente, eu vou trazer os ângulos que vão despertar o desejo de compra desses seus produtos. Então, quando eu falo que cada ângulo conta uma história diferente, não adianta tirar uma foto só de qualquer jeito. Por quê? Eu preciso contar histórias dos meus calçados com outros ângulos. Então, como que essa cliente gostaria de ver o sapato? Ela quer ver o design dele geral? Ela quer ver só os detalhes? Ela quer ver alguém usando esse produto? Então, tem 4 ângulos que eu falo que são um puro ouro, que para a gente vender calçados, a gente precisa ter esse propósito diferente. Então, quando a gente aprende a conversar com a câmera do nosso celular, tudo vai fluir de uma maneira mais leve. O primeiro ângulo que eu falo é o perfil, tá, gente? É o ângulo mais clássico, que é o RG do calçado. Então, você coloca o sapato de lado e tira essa foto. Isso vai mostrar o design geral do calçado. Mas, por favor, se o calçado, gente, atenção, tem gente que tira da parte de dentro do calçado. E o calçado você deve tirar o quê? Da lateral, tá? Essa parte aqui que mostra o design geral. Se você por dentro, não fica legal. Então, tem até essa posição do calçado. Eu vejo muitas lojistas fazendo a foto da parte interna do calçado. Cuidado, não fica legal, tá? Não traz uma sensação de que aquele calçado de um design antigo, beleza? Então, essa foto é essencial. A gente precisa posicionar esse sapato de uma forma certa. Talvez inclinar um pouco a câmera, talvez inclinar o calçado, mas ele precisa estar nesse ângulo para poder ver todo o cabedal dele, toda a parte de cima desse calçado, tá bom? Então, quando a gente faz errado, fica estranho pra caramba, fica bem desproporcional. Um outro ângulo que a gente pode tirar, trazer é essa visão de cima. Essa foto das sapatilhas é excelente, dos loafers, é muito bom. Por quê? Porque como eles são só sapatos fechados e são geralmente mais rasteiros, traz essa sensação que mostra que a palmilha, o conforto interno, mostra como que o sapato é estruturado. Então, é uma foto que passa confiança e mostra a qualidade do produto. Então, esse é o segundo ângulo que é muito interessante que você tire essa foto, tá? O terceiro ângulo são os detalhes. Gente, quando você mostra detalhes, fazem toda a diferença. Como que é a fivela? Como que estão os estragos daquele calçado? Como que estão as pedrarias daquele calçado? Então, quando você mostra os detalhes, faz muita diferença. Porque você pode mostrar, por exemplo, que tem alguma ferragem de uma qualidade muito bacana, né? Aquela ferragem que é estruturada, que é mais grossa. Então, traz essa sensação de poder do calçado. Então, aqui, quando a gente mostra os detalhes, eu falo que o desejo acontece de forma muito intensa. Você aproxima o celular, foca nessa textura do couro.
quando você mostra o brilho de uma fivela, a costura artesanal, o padrão do tecido. Então, são os detalhes que vão justificar aquele preço ali e vão encantar o cliente. Por isso que a gente precisa de olhar muito para esses detalhes, tá? E não é qualquer detalhe que a gente fotografa, não. Nós precisamos escolher quais os detalhes que nós vamos fotografar. Por quê? Os detalhes que mais vêm, que mais justificam o preço, que mais mostram a qualidade, são aqueles que, às vezes, você fala assim, ah, já está muito perceptível no calçado. Cuidado com isso, tá? Mostre mais. Apresente mais esses detalhes. Aí você vai conseguir mostrar essa qualidade superior dos seus calçados só com as fotos, beleza? O quarto ângulo que eu trago, que é o ângulo que eu chamo de ângulo do desejo, é praticamente impossível o cliente não se apaixonar quando você consegue capturar esse ângulo certo. É um ângulo específico, é um ângulo de posicionar o sapato, de enquadrar o sapato. É exatamente você capturar esse ângulo que as pessoas olham para a foto e falam, nossa, maravilhoso, já quero comprar esse calçado. Assim, você muitas vezes vê isso nas postagens dos seus fornecedores, das marcas que você trabalha, e automaticamente tem aquelas peças que chamam mais atenção exatamente pelo posicionamento de ângulo que elas estão, pela forma que eles tiraram pela foto. Então, por isso que nós precisamos tirar essas fotos nossas dos produtos de ângulos diferentes. Porque se a gente só tira de um ângulo específico e posta sempre a mesma foto, vai ficar mais do mesmo. Então, se você pode tirar várias fotos de vários ângulos, porém apresentando ou fazendo uma montagem na hora de colocar, né, de postar dos detalhes, ou fazer um carrossel sobre esse calçado, ou você pode fazer o quê? E postando nos stories de pouco em pouco. Uma hora posta um ângulo de frente, de cima, uma hora dos detalhes. E você vai ter sempre conteúdos para esse seu perfil. Bom, o pilar 3 que eu trago é o pilar da edição, que vai dar esse toque final. Eu fotografei? Sim, maravilhoso. Então, como que é que eu vou editar? Como que eu posso transformar essa foto legal numa foto que vende mais? E aí, gente, poucas lojistas conhecem, tá? Essa forma de edição, você vai criar uma identidade bem forte visual, que as pessoas reconhecem que seus produtos são da sua loja só de olhar. Então, quando alguém vê a sua foto no Instagram, já identifica e sabe qual que é, de quem que é. Então, a edição, às vezes, você o quê? É não colocar filtros estranhos. É realçar o que já está ali. É deixar, às vezes, a foto mais clara, mais vibrante, que às vezes você não deixa. Por quê? Faz a foto ficar mais profissional. Então, tem o Snapchat que você pode usar, o próprio Instagram, né? O próprio Stories que você pode ajustar a cor. Não são detalhes que fazem toda a diferença e você consegue fazer sem gastar nada. Beleza? Agora, tem alguns ajustes que eu gosto de trazer também, que primeiro, né? Alguns ajustes que vão fazer diferença, que é exatamente você, às vezes, aumentar um pouquinho o brilho, para deixar a foto mais clara, mais viva, mas cuidado para não dar tanto contraste. Você fazer uma, uma foto que não fique tão saturada, né? Diminuir essa saturação da foto. E realçar com uma nitidez esses detalhes do produto. Assim, essa foto fica muito mais profissional ainda. Então, gente, quando a gente traz isso, eu trago para vocês que muitas lojistas tiram só uma foto. E quando você traz essas fotos de sequência, você traz o quê? Capturar de uma forma mais específica para sua cliente como que é esse calçado. É a lateral dele, é a frente dele, como que é bem de perto o cabedal. Isso faz uma diferença porque ela fala assim, puxa vida, entendi e percebi melhor o calçado. Se você tira foto no pé, gente, traz o quê? Uma maior presença ali de como que esse calçado fica. As pessoas amam ver os calçados do pé. Tudo bem se não tem jeito, eu entendo perfeitamente, vamos para as fotos mesmo, mas se possível, mostre esse calçado em pé. Dá muita diferença. Porque às vezes a palmilha, ela chama mais atenção do que o cabedal. Porque às vezes o cabedal é mais fino. Então vai chamar a atenção para a palmilha, a pessoa não percebe
o cabedal, não percebe o modelo em si do calçado. Então, se você faz isso, você gera uma maior identificação para o seu cliente comprar, para ela ver o calço desse produto, tá bom? E aí, essa é, né, essas foram algumas dicas que eu trago para vocês, como eu disse, são muitos detalhes de uma foto, para essa foto gerar desejo, trouxe as principais, espero que vocês realmente apliquem com o celular que vocês têm, com aquilo que está nas mãos de vocês, que é possível, que é fácil de fazer. Não fique deixando para depois, não subestime o seu poder de ser a fotógrafa dos seus produtos, tá bom? Bom, na próxima aula, já que eu falei sobre as fotos que vendem desejo, eu quero trazer como criar legendas que vendem mais do que o próprio produto. Porque uma boa legenda, com uma foto sensacional, não tem quem compre, né, gente? Meu Deus, se você tem uma foto muito boa, se você tem uma legenda que impacta, com certeza as pessoas vão desejar ainda mais seus produtos. Então, na próxima aula, na próxima terça, vou estar falando sobre essas legendas poderosas para você vender mais. Se não tiver legenda boa conectada com o produto, vai ser difícil vender, tá? Quero convidar você que ainda não fez o diagnóstico da sua loja de calçados, onde eu trago, né, o diagnóstico do pedido perfeito, as 7 áreas da sua loja para você identificar onde você está deixando ali uma margem para crescimento. O que está fazendo você não sair desse faturamento X? O que você pode melhorar? Então, nesse bate-papo, eu vou falar para você sobre esses possíveis gargalos que estão acontecendo na sua loja e que não estão deixando você aumentar seu faturamento. Beleza? Quero também agradecer, né, você que está comigo, você que assiste essas aulas aqui pelo YouTube. Já convido outra lojista de calçado para estar conosco, é muito importante. E eu falo que a escolha sempre é nossa de lojista. A gente quer fazer diferente ou a gente quer ficar no mesmice reclamando sempre das mesmas coisas. Então, a escolha é fazer uma foto ruim, gente, o tempo é o mesmo para fazer uma foto boa e uma foto ruim. Na foto ruim, o sapato não vai vender, a cliente vai ficar em dúvida, a venda com certeza vai ser perdida com recorrência, né? Assim? E o estoque também fica parado. Isso é terrível, terrível, terrível. Mas a foto boa, ela traz o quê? Uma venda garantida, uma cliente que é confiante, traz diferencial competitivo da concorrente, que você fala que faz as fotos muito boas, o estoque seu gira com muito maior leveza. Então, gente, uma foto ruim é um sapato não vendido. E uma foto boa é uma venda garantida. Então, se vocês gravarem essa frase hoje, eu já fico muito feliz, tá? Que uma foto ruim é um sapato não vendido. E uma foto boa, uma foto, né, estruturada, é uma venda garantida. Então, vamos fazer acontecer para o seu resultado ser diferente. Parabéns você que está investindo tempo em aprender a transformar essas fotos e, consequentemente, aumentar suas vendas, né, gente? Quero que você sempre esteja comigo para você fazer de verdade o resultado acontecer. E aqui eu vou recapitular para vocês o plano de ação. Primeiro, você precisa o quê? Fazer essas fotos gerarem desejo. Primeiro, preparar o ambiente. Então, vamos escolher um lugar com luz boa, vamos limpar a câmera, vamos arrumar o cenário, vamos cuidar dos detalhes para fazer diferença. Vamos fotografar em vários ângulos, e não somente um ângulo. Vamos editar, se preciso, essa foto para ela ter maior nitidez, para ela ter maior impacto. E vamos fazer o quê? Postar essas fotos que nós fizemos para gerar cada vez mais vendas na nossa loja, beleza? Então, gente, eu falo que eu quero muito que você faça de verdade. Não deixe para depois. Ah, semana que vem eu vou pensar nas fotos. Não. Comece fazendo, porque as fotos quando eu comecei eram péssimas. Eu sei que eram péssimas. Hoje eu tenho fotos o quê? De qualidade, porque eu entendi que quanto mais eu fazia, melhor eu ficava. Então, a quantidade nos leva à qualidade, não é assim? Antes feito do que perfeito. Então, à medida que você faz, você vai ajustando, vai analisando aqueles detalhes que vão fazer diferença e que vão chamar mais atenção para a sua conta. Beleza? Espero ver você na próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e sigam aí o canal do YouTube, siga lá no perfil do Instagram, porque eu tenho certeza que esse bate-papo sempre traz algo interessante, algo relevante que você, se aplicar,
vai fazer diferença no seu negócio. Beijos, beijos, até a próxima aula.